Como é que um romance consegue contar uma saga inteira, uma história épica, em menos de 100 páginas? Hoje a gente vai desmontar a arquitetura literária de Longe das Aldeias, do Robertson Frizeiro, para entender o poder de uma narrativa construída com uma precisão assim, cirúrgica. E olha só, o romance já começa com essa frase. Que frase? Ontem minha mãe voltou ao navio. Sem aviso, sem preparação nenhuma, a gente é jogado num mundo onde a memória e a realidade se confundem. E o chão parece sumir debaixo dos nossos pés. E é essa instabilidade toda que nos leva direto para a pergunta central que move a jornada do protagonista. É uma busca pela verdade no meio de mentiras que foram construídas com muito cuidado, não por maldade, mas por uma necessidade desesperada de sobrevivência. Então, vamos começar mergulhando na busca pela origem, que é o verdadeiro coração dessa história. No centro de tudo está o Emanuel, um rapaz de 17 anos com uma missão que é uma verdadeira corrida contra o tempo: montar o quebra-cabeça da própria identidade. E para isso, ele precisa navegar pelas memórias quebradas da mãe, a Marja, e ao mesmo tempo tentar entender quem é a figura quase mítica do pai, Joseph, um herói de olhos azuis que ele nunca chegou a conhecer. Agora, como é que duas pessoas lidam com o mesmo trauma? A narrativa explora isso de um jeito muito forte através de duas forças opostas, as irmãs Marja e Mirna. De um lado, a gente tem a mãe, Marja, que vive presa ao passado, revivendo a dor todos os dias. E do outro, a tia, Mirna, que foca no futuro, usando o esquecimento e a adaptação como ferramentas para construir uma vida nova aqui no Brasil. Ok, mas quem é a mente por trás dessa construção tão precisa, tão bem pensada? Vamos falar sobre o arquiteto da obra. Robertson Frizeiro é um criador de muitas faces, mas é a sua experiência como dramaturgo que, para mim, parece ter moldado a alma desse livro. Sabe, no teatro, cada palavra, cada gesto no palco tem que ter um porquê. Frizeiro traz essa lição para a literatura, dizendo o máximo possível com o mínimo de elementos, e isso acaba se tornando a espinha dorsal do romance. O próprio Frizeiro conta que a faísca para o livro veio de uma notícia de jornal sobre crimes de guerra. Ele podia ter ido pelo caminho mais fácil, contado uma história clichê de amor no meio do caos. Mas não. Ele mudou o foco para a profunda crise de identidade de uma criança que nasce desse trauma. E é aí que a obra ganha uma força universal. Para responder uma pergunta tão complexa, Frizeiro não usa excessos. Pelo contrário, ele adota um conceito que é central para a construção do livro, o que ele mesmo batizou de estética da economia. Certo, mas o que é essa tal de estética da economia? Pensa assim, é a arte de focar só no que é essencial. É como um escultor que vai tirando pedaços de mármore para revelar a forma que já está ali dentro. Frizeiro remove os detalhes que sobram para que o núcleo do drama humano, aquilo que é universal, ressoe com muito mais força. E a gente vê essa economia em ação o tempo todo no livro. A linguagem é seca, precisa, sem ficar dando explicação de tudo. A guerra não tem nome, o país de onde eles vieram não é citado, a cidade brasileira é genérica. E isso não é descuido, é uma decisão estratégica. Frizeiro cria lacunas, espaços em branco que nos forçam, como leitores, a preencher e participar ativamente da construção daquele mundo. Ao tirar essas âncoras geográficas e históricas específicas, ainda que a inspiração tenha sido a Guerra da Bósnia, Frizeiro garante que a história não seja só sobre um conflito. Ela se transforma num espelho da tragédia humana, da violência, do deslocamento e da busca por identidade em qualquer tempo e lugar. Mas a genialidade não para só na linguagem, não. A própria estrutura do livro, o design da narrativa é uma ferramenta poderosíssima. Frizeiro estrutura o romance de um jeito simplesmente brilhante, com duas linhas do tempo que se movem em direções opostas. Enquanto a gente acompanha o Emanuel no presente, avançando na sua investigação, os capítulos sobre o passado da mãe dele retrocedem no tempo, começando da fuga no navio e voltando passo a passo até a origem de todo o trauma. E por que essa estrutura é tão genial? Porque ela nos coloca exatamente no mesmo lugar do Emanuel. A gente descobre a verdade sobre o passado no mesmo ritmo que ele. Não somos só espectadores assistindo de longe. Somos companheiros de jornada, sentindo a mesma confusão, a mesma dúvida e, no final, o mesmo choque da descoberta. Então, qual foi o resultado de toda essa abordagem tão precisa, tão econômica, para uma história tão potente?
O resultado foi praticamente imediato. O romance não só ganhou a aclamação da crítica, como embarcou numa jornada impressionante de reconhecimento, provando que uma história universal, quando bem contada, atravessa qualquer fronteira. A lista de conquistas fala por si só. De finalista em prêmios gigantes como o São Paulo de Literatura e o Jabuti, a traduções que ressoaram profundamente no mundo árabe e persa, o livro mostrou seu apelo universal. A dor e a esperança do Emanuel e da família dele se conectaram com leitores de culturas completamente diferentes, o que só mostra a força da história. No fim das contas, Longe das Aldeias é uma obra essencial. É um livro que redime a experiência humana através da beleza da palavra exata. Ele nos mostra que para explorar temas imensos como sobrevivência e memória, às vezes a ferramenta mais poderosa não é o excesso, mas sim a precisão. E a gente termina com esse pensamento. Uma pergunta que está no coração do romance e que continua ecoando muito tempo depois que a gente vira a última página, nos fazendo refletir sobre as nossas próprias histórias e as verdades que nos mantêm de pé.